Ah, meu cabelo, que bonito que tá. Todo dia é uma grande humilhação diferente. E, e assim, assistir isso daqui é pior do que assistir a treta do Elon Musk com o Xundão. Mas vamos, eu não queria falar sobre isso, mas desde o começo eu sempre soube que eu cedo ou tarde falaria. E, e assim, dizem que a gente só critica uma coisa quando a gente tem uma ideia melhor pra se fazer, né? Mesmo quando esse melhor é utópico. Eu de vez em quando não, muitas vezes na vida, generais, líderes, presidentes, eles, eles são colocados diante de duas alternativas horríveis e eles têm que tomar uma. Então você sabe que vai dar merda de um lado, você sabe que vai dar merda do outro, mas você não pode não agir. Ainda bem que eu não sou líder, ainda bem que eu não sou presidente, que eu não sou general nenhum. Porque eu gosto de Takeuchi que me falava, né? Você, para mostrar que você é um bom líder, que você tem controle, que você tem conhecimento, você não precisa resolver o problema, porque alguns problemas são insolúveis. Mas você precisa conseguir descrever o problema com clareza para pessoas que vão ter ideias e autoridade e potencial recursos para solucioná-lo. Então, mesmo quando está tudo bagunçado na tua linha de produção, na tua linha de montagem, se você entende por que está bagunçado, se você entende onde estão os gargalos, se você entende por que a coisa não está funcionando e consegue explicar isso de maneira concisa, você demonstra algum certo tipo de controle, mesmo que você não consiga resolver. Então, por isso eu tenho essa coisa de, mesmo sem uma solução para a sociedade, vamos pensar utopicamente como a gente gostaria que fosse, porque se a gente consegue pensar utopicamente como a gente gostaria que fosse, pelo menos a gente tem a sensação se as medidas que a gente está tomando estão indo pelo menos para o lado certo. Os dois caminhos são ruins, a gente tem que escolher um, e esse daqui, pelo menos, ele está indo na direção da nossa utopia, e no meio do caminho a gente pode tentar consertar alguma coisa com os recursos que nós teremos um dia. Para você entender a treta do, do Xundão com o Elon Musk, Xundão XLão. Para você entender isso, você precisa sempre entender por que as pessoas brigam. E as pessoas nunca brigam por semanas, por meses, por anos, porque elas estão de cabeça quente. A Rússia e a Ucrânia, elas não estão trocando tapa porque elas estão de cabeça quente. Israel e Gaza não estão trocando tapa. Não estão trocando tapa porque um tá jogando bomba e outro tá levando bomba. Não tá acontecendo isso porque os caras estão de cabeça quente. Esse negócio de que os caras estão afetados por causa dos reféns, daí é mentira, é propaganda. Existem interesses. E se o negócio não acaba, é porque existe interesse em continuar. Pelo menos do lado mais forte, existe interesse em continuar. Então, a Ucrânia encerraria isso se ela pudesse. E entre Israel e Gaza ali, sinceramente, hoje eu não sei quem que é mais forte. Então, eu não sei se a coisa não continua por interesse de quem está por trás de Gaza. O que para as pessoas também é uma catástrofe. Ah, vamos tentar entender o que é o Twitter, porque o Twitter hoje ele não é pouca bosta. Aliás, é um absurdo que a gente tenha isso na mão de poucas pessoas, então isso faz parte do problema. Quiçá na mão de uma pessoa, né? E isso faz parte do problema, isso talvez seja o problema. Então, o Twitter, ele se tornou a nova Acrópole e ele é uma rede social diferenciada das outras. O Twitter, ele não é só mais uma rede social, ele é a rede social mais importante de todas. Embora eu não fique nela, e eu vou explicar para vocês por que eu não fico nela, que isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás e que eu sou muito grato por tê-la tomado. Achei ter a Nova Acrópole porque aconteceu uma coisa muito interessante com Atenas. Atenas já foi aos Estados Unidos. Atenas, numa época em que a Grécia era Estados Unidos da Grécia, era Cidades Unidas da Grécia, porque eram cidades-polis, cidades-estado, ela concentrou toda
a imagem de defensora da liberdade e da democracia nela. E aí o que ela fazia? Ela falava, como eu sou mais poderoso aqui, como eu sou mais forte aqui, vocês me dão dinheiro, e com esse dinheiro eu alimento os exércitos, eu controlo os exércitos e eu protejo todo mundo. Exatamente o que os Estados Unidos faz. E aí o que acontece? Eu mando na porra toda, você me dá livre acesso à tua cidade para eu colocar tropa aí, para eu pesquisar onde que é o melhor lugar de defender, onde que é o melhor lugar para atacar, o que os Estados Unidos faz com suas bases militares no mundo inteiro, a Grécia fazia com as cidades-estados da Grécia, porque era muito conhecido para eles ali. E aí o que acontecia? Esparta se fudia de trabalhar para dar dinheiro para Atenas. Todas as cidades ali se fudiam de trabalhar para dar dinheiro para Atenas. E Atenas pegava esse dinheiro e ela montou os exércitos e ela alimentava bem os exércitos. Só que aí quem não era soldado e quem não era escravo era milionário, porque tinha muita grana. Tinha muita grana. E essa galera que tem muita grana, que tem o exército da Grécia inteira e que tem mão de obra à vontade, porque comprava inúmeros escravos com isso. Os escravos não podiam se rebelar, porque ela detinha todo o exército de todas as cidades-estado ali. Era uma posição muito confortável, tal qual os Estados Unidos ficou aí durante 50 anos. E isso começa a gerar ressentimento, porque o cara de Esparta fala, porra, por que eu tô trabalhando, né? E esse cara aí só tá trocando ideia. E nessa época, em Atenas, sobrava dinheiro? Sobrava dinheiro pra caralho. Então eles compravam cada vez mais escravos, faziam obras arquitetônicas cada vez mais bonitas e floresceram culturalmente. Grande parte do que a gente tem de escrituras antigas de tremendo valor vieram dali. Eles concorreram, olha que interessante. A história ela é sempre contada pelos vencedores. Existiram outros filósofos na Grécia? Existiram. Quais foram aqueles que prosperaram e quais foram aqueles que ficaram famosos e quais foram aqueles que construíram todo o pensamento ocidental e que quiçá de grande parte do mundo? O de Atenas. Por quê? Porque os outros eles foram apagados. Muitos deles foram talvez copiados. Então talvez tudo que Sócrates e Platão souberam não veio só deles, né? Eu fico falando aqui que a gente admira muito Warren Buffett, Jim Rogers, a gente admira muito Barnes, mas chega uma hora que os caras ficam tão bilionários que eles chamam o CEO, o presidente da Coca-Cola, para almoçar, o cara vai. Então imagina o CEO da BYD e da Volkswagen e da Fiat indo no fim de semana num churrasco na tua casa porque você é o bilionário, o mais bilionário de todos os bilionários. Então, aí você fala, nossa, os caras têm uma visão de mercado, né? Eles entendem pra caralho de ações, né? Então, os maiores inventores, eles não foram só pensadores, eles tiveram ateliês, né? Então, que inventor aí grandioso que você conhece dos Estados Unidos? Aí você vai olhar pro cara, ele tem grandes invenções, mas não necessariamente ele pensou sozinho. Então, Atenas, ela concentrou e aí vai ter professor de história e de filosofia que vai querer me socar, mas isso é o mundo de Fausto pensando e tirando ideia da bunda. Atenas, durante esse tempo, produziu muito pensamento e produziu muita filosofia e muita ciência, porque, primeiro, ela tinha ócio, e segundo, os caras que tinham ócio tinham dinheiro. Então eles podiam observar o que os pesquisadores e o que os estudiosos estavam fazendo, inclusive de outras cidades. Não só eles poderiam patrocinar muitos pensadores em Atenas, mas eles podiam comprar o conhecimento dos pensadores de outras cidades-estado. E aí todo mundo paga pau pra caralho pra isso daqui. E paga pau pra democracia de Atenas, onde todo cidadão poderia falar democracia, né? Um dos berços da democracia. Só que quem podia falar era o escravo? Não. Era o visitante de Esparta? Não. Era o dono de escravos, era o rico, o homem rico de Atenas que tinha influência, que podia votar. E existia um lugar para as pessoas conversarem. E a Acrópole, tanto que tem um canal que eu adoro, que é a Nova Acrópole, professora Helena, maravilhosa, canal de filosofia. E quando eles falam Nova Acrópole, é um novo lugar para se trocar ideias, um novo lugar para se filosofar. Esse lugar, ele era só uma biblioteca? Ele era só um teatro
onde as pessoas expunham ideias. Não, era uma fortificação militar e era um santuário. Então, aqui você pode falar o que você quiser, mas não desrespeita os nossos deuses. E aqui você pode falar o que você quiser, mas se a gente deixar você entrar, porque se a gente não quiser que você entre, tem o exército mais poderoso da Grécia aqui na porta, protegendo a entrada. Isso é algo importante. E quem detém o maior palco, o palco mais famoso, inevitavelmente atrai as mentes mais brilhantes e tem os melhores discursos. Então, em Esparta, será que não houve um lugar para as pessoas trocarem ideias? Sim. Só que onde será que estavam as pessoas mais brilhantes de Esparta? Será que elas não estavam sendo convidadas para a Acrópole de Atenas, tal qual as mentes mais brilhantes elas são convidadas para o Flow, para Inteligência Limitada? Gente, não estou fazendo uma crítica, é maravilhoso que existam esses podcasts, mas hoje as pessoas elas competem para serem brilhantes nas suas áreas, porque cada convite, cada vez que o Farinazo vai lá no Flow, ele ganha uma puta de uma grana do caralho, porque isso recompensa. Por quê? Porque todo mundo que assiste está vendo propaganda da Insider, todo mundo está comprando aquela camisa caríssima de tecido modal. Por quê? Porque quer apoiar o canal, porque gosta do negócio, parabéns. É, enfim, me perdi aqui no raciocínio porque eu fiquei puto com umas coisas. Ah, então você tá vendo que eu vou fazer o Fausto Flow, por exemplo. O fato de eu ter só 80 pessoas assistindo vai fazer com que o Farinaz ele queira ir no Flow e não no meu canal, porque eu não tenho dinheiro para tirar da bunda para dar o cachê que ele merece para falar comigo. Então, essa conversa ela não acontece aqui. Quando eu lançou o Diablo 4, eu estava bastante amador, eu estava com pensamento de MMORPG. Por conhecer pouco a RPG e por só ter jogado Diablo 3 na vida, eu fiz alguns vídeos não muito bons, mas que muita gente gostou, e quem gostou é porque veio do MMORPG e eu conhecia pouco o RPG. Mas eu lembro que em algum momento eu dei chilique da choradeira lá do Chorão Imp. E o cara tiltou, o cara pistolou e ele não me baniu, mas nunca mais nenhuma publicação minha foi aprovada. E aí, Diablo 4 já estava com uma comunidade enorme naquele momento. Eu estou disposto a fazer uma outra comunidade para que as minhas publicações sejam aprovadas, para que eu alcance as pessoas da mesma maneira que eu alcançava quando eu fazia conteúdo de BDO? Não. Então o que, que eu fiz? Eu nem tô no momento de poder levar um jogo muito a sério mesmo. Foda-se geração de conteúdo, afinal de contas o jogo tá até ruim, né? E deixei isso pra lá. Mas vamos supor que eu quisesse viver, que eu quisesse viver de geração de conteúdo de Diablo 4. Tendo arrumado a treta que eu arrumei, talvez eu não conseguiria. Talvez eu não conseguiria que as pessoas me enxergassem, que as pessoas me vissem. Por quê? Porque eu não estou na comunidade onde as pessoas mais se congregam para falar de Diablo 4. Então, a comunidade de Diablo 4, assim como o Twitter, assim como a Acrópole, é uma espécie de Acrópole. Por quê? Porque o fato de as pessoas falarem abertamente ali não significa que entra qualquer um. Entra quem Atenas quer. Entra quem o Chorão Imp quer. E entra quem o Elon Musk quer. Isso é uma coisa muito importante de ser vista e pensada. E se você não entende esse conceito básico sobre liberdade de expressão e democracia e direito de fala e a possibilidade, se você não entende pelo menos isso, então a gente não está nem preparado para começar a ter a conversa sobre a importância de regular as redes sociais e a importância de respeitar as regras do jogo, que partido nenhum quer seguir. Eu vou frustrar vocês porque eu acho que a gente não vai chegar nem na treta dos dois. Talvez eu precise de outros vídeos, porque agora eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas eu vou compartilhar algumas coisas que eu acho importantes a gente pensar sobre redes sociais. Porque sim, é importante. Ah, eu tinha pensado num gancho aqui que simplesmente me fugiu. Eu ia levar a conversa para super longe.
E aí a coisa me fugiu. Tô ficando velho, né? Acho que eu tô ficando velho. Ah, eu vou pra um outro caminho que acho que vai dar mais ou menos onde eu queria chegar. Eu tô vendo umas conversas super imaturas das pessoas em relação ao home office. As pessoas elas estão falando assim, oh, mas essa empresa não se preocupa com o funcionário. E essa empresa vai se lascar porque ela não está preocupada com o funcionário. Essa empresa aqui, eu gosto dela porque ela se preocupa com o funcionário. E aqui você tem que ver que a empresa ela tem a obrigação de se preocupar com o funcionário. Bando de, desculpa a palavra, porque eu sou chulo, banda de cabaço discutindo. Isso é discussão de cabaço. É de gente que não entende como o mundo funciona. O que acontece com o home office? As empresas precisam sobreviver no mercado. Para elas sobreviverem no mercado, elas precisam. Vamos pensar num país onde os postos de gasolina não fossem esse cartel que é aqui no Brasil? Vamos pensar num país em que posto de gasolina não é cartel. Você tem um posto de gasolina, você compra e aí você tem que vender para seus clientes. Você quer a sua margem de lucro, mas a sua margem de lucro não é você que faz. São seus concorrentes. Porque aí você dá um rolê do seu bairro. E aí você vê o preço que um está fazendo, o preço que o outro está fazendo e o lugar onde você está. Se o cara que vende mais barato ele está numa rua onde ninguém passa, você pode cobrar mais caro. Por quê? Porque você está numa rua onde todo mundo passa. Aí você começa a cobrar mais caro e você começa a ganhar muito dinheiro. E aí alguém olha para você e fala que aquele cara está ganhando muito dinheiro. Aí ele vai lá e abre um posto de gasolina na frente do seu. Então, de manhã todo mundo abastece com você, mas à noite todo mundo abastece lá. Se você coloca o seu preço 2 centavos mais caro que do outro, todo mundo passa na frente do seu posto e fala assim, não, à noite eu abasteço, porque aí eu vou estar no caminho de volta e eu abasteço lá do outro lado. Aí você fala, caralho, eu, eu tô no livre mercado, eu tô num mundo onde, tô numa cidade onde não existe cartel, os postos eles não são dos donos da cidade, mas aí quem tá definindo o preço não sou só eu e o meu fornecedor, é a concorrência. E se a concorrência está conseguindo fazer mais barato, eu preciso ver o que esse cara está fazendo, porque eu preciso fazer igual para conseguir chegar no preço dele. Então, em cidades de coroné, em que o outro pode não pagar direito trabalhista, em que o outro pode escravizar um frentista, em que o outro pode, sei lá, colocar pessoas, meninas gostosas dançantes no posto para atrair gente para abastecer lá, você vai ter que fazer a mesma coisa, porque senão o pessoal vai abastecer na volta. E aí, se você não é amigo do dono da cidade e você para de pagar direito trabalhista, você vai ser preso pelo Ministério do Trabalho e o cara do posto à frente não. Ou seja, se você entra numa cidade que tem um coroné e que tem um cartel, você não é amigo, você não participa. Essa dinâmica, ela está em todos os lugares. E aí você fala, Fausto, que caralho isso tem a ver com home office e com o Twitter? Tem tudo a ver com isso. Tem absolutamente tudo a ver com isso. Sempre tem o poder. Embora esse livro fale que o poder não existe, o poder ele não existe hoje justamente porque ele está todo espalhado. Então, numa cidade, quem vai definir o preço do posto de gasolina é o rei da cidade, com os seus amigos. E se você tentar entrar e vender mais barato, você não vai conseguir, porque você vai estar violando alguma lei, alguma regra, que vai fazer com que você seja multado ou preso. Agora, no mundo sem cartel, sem um dono, mesmo assim, você ainda vai ter que descobrir o que o cara do posto da tua frente está fazendo de interessante, de bom, para ele diminuir o custo dele para conseguir vender mais barato. E se você não fizer igual, você vai ficar com fama de ter um posto caro, o cara vai ficar com fama de ter um posto barato, o seu posto vai estar vazio, dele vai estar cheio. Em algum momento, um dos dois vai quebrar. Essa dinâmica de posto de gasolina, ela se aplica completamente ao home office. Por quê? Porque empresas que. Imagina duas empresas com 400 funcionários e elas são seguradoras e concorrentes. E elas têm que vender produtos, têm que fazer o marketing, têm que fazer o cálculo dos impostos, têm que fazer a contabilidade, têm que fazer. A empresa ela tem que ser funcional. O que essas empresas vão fazer? Elas vão ver o que a outra está fazendo para ela conseguir ser competitiva com a outra. Porque se a outra vender muito seguro e ela não vender nada, ela vai quebrar. Então, pelo amor de Deus, parem de achar que vocês estão indo fazer home office porque a empresa se preocupa com você, ou você vai ter que parar de fazer home office porque a empresa não se preocupa com você. As empresas estão pagando consultorias, essas consultorias estão fazendo pesquisas de mercado de extrema qualidade,
E essas consultorias estão dizendo que se você colocar todo mundo todo dia, você não tem retenção, porque ainda tem gente que faz 1 ou 2 dias de home office. Mas que se você fica 4 dias ou 5 dias por semana home office, você não constrói cultura, as pessoas não engajam, vai ter um monte de gente que vai trabalhar muito mais do que trabalhando no escritório, mas muitas outras pessoas vão conseguir se esconder e vão ter 2 empregos e vão crescer brincando com os filhos. Quer dizer, vão receber salário para ficar brincando com os filhos e vão maquiar o resultado da produção. Então, as consultorias estão mostrando que quem fica 3 ou 4 dias por semana hoje no escritório é muito mais produtivo do que quem fica só 1 ou 2. Qual que é o resultado disso? Aí eu escuto umas jumentice dizendo assim, o home office funciona muito melhor, as pessoas só estão voltando para o escritório por causa dos ricos que estão dando de fundos imobiliários. Vai ser burro assim lá na cadeia. O que o dono da empresa que você tem tá recebendo do cara que é dono da laje corporativa no Morumbi? Nada. O cara tá indo lá porque ele quer. Ele tá alugando aquele espaço lá porque ele quer. E por que ele quer? Porque o concorrente dele tá fazendo a mesma coisa e se ele não fizer, ele perde mercado. Então, se você for para uma entrevista e o cara falar assim, você tem que ficar 4 dias por semana aqui no escritório, e você falar, ai, mas aí vocês não se preocupam com o funcionário, né? Eu vou para outro lugar. Você vai ficar sozinho. Porque você vai entrar num outro lugar que o cara vai te prometer 80% do home office, você vai entrar lá, o cara vai falar, então, essa semana é 4 dias, tá? Aqui. É isso que vai acontecer, porque as empresas elas precisam pelo menos se equiparar a mesma a vantagem competitiva do outro, ela precisa fazer a mesma coisa para ser competitiva. Entendeu essa mecânica do posto de gasolina e do home office? Então a gente vai fazer um gancho e vai jogar no Twitter. Que caralho isso tem a ver? Começou com uma sociedade de 200 anos, porque a gente foi descoberto em 1500, mas a gente foi povoado em 1800, que não tinha uma grande sensação de unidade. Por quê? Porque a gente é de fugitivo de guerra, a gente é de italiano, de polonês, de japonês, um monte de imigrante. E, e, e descendente de escravo é imigrante também, né? Ou não? Não estou excluindo ninguém aqui. Então a gente já não tem uma grande sensação de unidade. Você fala, liberdade é lugar de japonês, o bexiga ali é lugar de italiano, polonês, polaco é assim, né? Os caras são desse jeito, assim, os caras árabes são desse jeito aqui. Conversa de tio, de velho, na década de 90 é tudo igual, década de 80 é tudo igual. Veja bem, eu conheço muitos libaneses e os caras são assim. Intelectualidade na década de 80 e 90 no boteco era saber como que uma pessoa de determinado país era, e isso ficou enraizado na nossa cultura, a gente é assim até hoje. Você vê como que é lá na Coreia, você tá ligado, né? Isso que você se acha inteligentão pra caralho, o cara mais divertido do boteco, porque você sabe como que o coreano é. A gente já não tem um grande sentimento de unidade e a gente já tem inúmeros casos de o senhor do engenho, o senhor dos escravos, que virou o coroné da cidade, que hoje é o doutor, que é juiz na cidade, você morre de medo dele, todo mundo na cidade morre de medo dele, mas você tem que ser amigo dele, porque senão você não consegue um determinado emprego. Então, a gente já vem, e isso é inevitável, não é porque brasileiro é corrupto, não é porque brasileiro é cagão, bundão, não. É porque a gente não teve tempo de desenvolver uma coisa que a gente precisa com urgência desenvolver, que é, é o nosso sentido de unidade de país. Senão a gente não vai continuar de pé. Talvez não fique mesmo, mas aí fazer o quê, né? Então, por natureza, a gente já é um povo permissivo e a gente já permite que umas pessoas tenham mais poder que a outra. E aí, a gente que historicamente é do voto de cabresto, historicamente é do voto de cabresto, em que você vai ter uma eleição lá em Curralim, você vai ter uma eleição em Tapiraí, vai o cara que tem mais escravo, o fazendeiro rico que tem mais escravo, ele vai levar todo mundo lá e ele conta quem vai, né? Então ele leva lá 1.200 escravos. Se no final tiver 1.199 votos, alguém vai apanhar. E até a gente descobrir quem que é essa uma pessoa que vai apanhar, todos vão apanhar, porque eu vou descobrir quem que entrou lá na cabine e não votou em mim. Isso é voto de cabresto. E existe até hoje.
Existe até hoje. Então, a urna eletrônica é a mão do mágico. Você fica falando, essa urna eletrônica é roubada, essa urna eletrônica é roubada. Você fica falando isso daqui todo dia e as pessoas ficam olhando para a urna eletrônica. Aí você compra um monte de voto e aí quando alguém te pega, fala assim, não, mas esses votos que você está comprando aí, para que eu vou comprar voto? Nem na urna eu acredito. Essa é a mão do mágico para a gente ter o voto de cabresto até hoje, em troca de chinelo, de cesta básica, coisa que facilmente acontece, assim, dos dois lados. Então, as pessoas já estão coniventes com isso. Por quê? Porque a gente já vem de uma cultura de voto de cabresto. E se alguém está fazendo compra de voto por cesta básica e partinelo, o que é isso? É vantagem competitiva. E aí os tempos mudaram. E aí você não vê mais horário político na Rede Globo. Você não escuta horário político na rádio que você ouve. Por quê? Porque você está na internet. E onde que você está na internet? Nas redes sociais. Então, esses antigos coronéis, eles entram nas redes sociais e começam a corrompê-la, contratar serviços da Cambridge Analytica e contratar impulsionamento infinito de coisas que parecem orgânicas e democráticas e que na verdade não são. E o partido que faz isso, ele consegue uma vantagem competitiva. E o partido que denuncia isso fica falando sozinho, porque basicamente o que você está falando, ei, o cara lá tá fazendo voto de cabresto e o cara tá lá espalhando fake news. E o brasileiro caga de saber que voto é comprado porque ele sempre soube que sempre foi. E ele caga pra alguém que faz fake news porque afinal de contas todo mundo faz fake news. Então eu não vou perder o meu tempo achando que é um horror. Você tá vendo como tudo tem a ver com a noção de honra? São crenças de uma determinada sociedade que fazem a cultura e que vão estabelecer os comportamentos, e esses comportamentos vão gerar hábitos e práticas, uso e desuso, e isso vale muito mais do que a lei, porque não adianta ter lei contra o uso e o desuso, não adianta ter lei contra o hábito, porque se as pessoas tiverem o hábito, isso vai ser perdoável. Na lei, no papel, é proibido cartel. Mas na cidade do Coroné você consegue proibir o cartel? Na cidade do cara, como que você vai lá chamar a polícia dele para prender ele? Não vai. Então você é permissivo com a quebra da lei. E o que acontece é que você não se choca e não acha que você tem que parar o que você está fazendo para ir lá prender um cara que faz fake news. Agora vamos pensar. O cara do posto de gasolina, ele teve que aprender o que o outro estava fazendo para colocar o preço igual. A empresa que estava 3 dias no escritório e 2 dias de home office, agora ela entendeu que ela vai precisar de 4 dias de escritório e 1 dia de home office para não perder parte do seu quadro, porque ainda tem gente que fica de home office 1 dia por semana, mas que ela precisa desses 4 dias para construir cultura, para ser produtiva, para conseguir pelo menos competir com a outra fazendo a mesma coisa que a outra faz. E a nossa política hoje eu não posso mentir. Não posso mentir, é feio mentir. Mas se eu não mentir, eu não ganho. Então, não, mas aí se eu não fizer fake news, todo mundo faz, aí eu vou perder, eu não vou ser eleito. Não existe a menor possibilidade de um partido de boa índole, de boa conduta, de boa moral, conseguir qualquer resultado expressivo em qualquer eleição. Pode até começar com um discurso, não, a gente nunca vai usar fundo partidário porque isso é uma nojeira, isso é ridículo, a gente tem que lutar contra essa porra, mas aí a hora que vai pro jogo, a hora que entra no jogo, fala, porra, mas se eu não usar o dinheiro do fundo partidário, eu não vou ser eleito, então eu vou ter que usar. Mas é por um bom motivo, porque é pra tirar quem tá lá. Animal Farm, Revolução dos Bichos, explica todas as sociedades de todo o planeta. Tanto ditaduras quanto democracias. Você não consegue ganhar sem mentir. Então, hoje em dia, não é assim. Vou punir o cara que mente. Todo mundo sabe que todo mundo mente. Então, quando vira uma acusação da mentira do outro, mas eu tenho que esconder a mentira do meu, porque o meu ele somente porque ele é bom, o meu ele somente porque ele é bom. Ele somente porque ele quer tirar o outro que é bandido. Então, a hora que ele for eleito, ele para de mentir. Olha que visão cabaça de pensar o Moldoc. Não tem que ser muito burro para acreditar num negócio desse. Então, a gente já está numa sociedade envenenada. E o que a gente precisa, antes de pensar que político que é bom e que não é bom, antes de pensar que político que é honesto e que não é honesto, antes de pensar que sociedade que a gente quer pra gente, a gente tem que pensar que sociedade a gente quer durante a eleição. Então a gente tem que regulamentar isso.
Mas isso não vai partir de lei, porque não adianta você voltar uma lei na cidade, no interior de Pará, dizendo assim que é proibido ter cartel. Não adianta sair de uma lei de uma pessoa. A sociedade tem que falar: chega de cartel, vamos deixar os ricos ser ricos, mas cada um ter o posto de gasolina pelo preço que quiser. Enquanto isso não acontecer, porque todo mundo depende do dono da cidade para ter emprego, esses cartéis não vão deixar de existir. E enquanto a gente não achar que ter uma conduta minimamente decente, sem mentira, sem fake news, enquanto a gente não achar que isso é mais importante do que qualquer outra coisa, essas mentiras vão continuar acontecendo. E por que eu falo que a política do Brasil é uma humilhação todo santo dia? Porque quando você pega o Lula espalhando fake news e o Bolsonaro espalhando fake news, você tem que pegar os dois e falar: vocês dois estão fora, próximo. Vocês estão inelegíveis, porque vocês mentem, essa mentira leva a crenças que mata pessoas brigando na rua. Então vocês dois já não servem para esse jogo. Eu quero 100% dos candidatos que não espalhem esse tipo de merda. Por quê? Porque falar nas redes sociais você pode falar o que você quiser, mas se você mentir com o intuito de engodar pessoas para votarem em você, e se essa mentira for venenosa para a sociedade, você tá fora do jogo e você vai preso. Isso tem que partir da sociedade. Quando que vai partir isso da sociedade? Se o fórum onde nós estamos debatendo, se a Acrópole onde nós estamos debatendo é uma fortificação militar que não deixa esse tipo de pensamento florescer. Não travou, não. Tô de braço aberto aqui. É porque essa é a parte mais importante do vídeo. Como é que a gente vai fazer um Twitter que não tenha fake news e que não tenha briga inútil, que não tenha desinformação, se para começar uma campanha contra o Twitter a gente tem que usar o Twitter? Esse é o cerne da questão. Mas a gente, cabaço, brasileiro cabaço, é feito de imbecil, porque a gente tá há 20 anos, tô exagerando, 2016, a gente tá há 8 anos brigando para provar que o outro candidato mente mais que o meu. E a gente acha que um dia a gente vai chegar em algum lugar, ou seja, nenhuma eleição é minimamente decente e a gente está igual com isso, porque a gente tem esperança que se o nosso candidato for eleito, a coisa vai mudar. Só que já foi eleito candidato dos dois lados e nada mudou. Tá toda a mesma merda. Inclusive tá cada vez pior e vai continuar piorando. A coisa começa por aí e aí eu cansei. Eu não sei se eu quero. Não sei se eu quero terminar isso hoje. Eu vou encerrar isso daqui por aqui e eu vou salvar esse documento, uma coisa que eu nunca faço. E aí a gente começa essa. A gente continua essa conversa depois. Espero que isso sirva de reflexão e que isso faça refletir sobre que tipo de candidato você quer para você. 80 pessoas vão ter votos parecidos com o meu, nulo. É isso. Vamos salvar o país com 80 pessoas? Não, mas quem sabe a gente consegue influenciar o próximo influenciador.